4K é diferente de uma lente para HD, tá? É questão de resolução isso. O preço também, obviamente, certo? O sensor, o que é? É um suporte que podia ser película. Eu sempre basicamente trabalhei com película, depois é que estou mudando para sensor. Os primeiros sensores, o que eram? CCDs. Hoje é CMOS. Depois eu explico qual a diferença. Tá? É o que está dentro da DSLR. Isso. Tem um sensor que recebe a luz e transforma. Certo? O Sol emite essas ondas aqui. Quer dizer, emite muito mais. Mas as que nós enxergamos são essas. Tá? E a Terra tem uma atmosfera, tem várias camadas até o Sol chegar na Terra. A Terra não é plana, tá? Tem os bolsonaristas que dizem que a Terra é plana, mas não é plana. Ah, tá. Luz, vou ficar mais pra cá, tá? Hein? Ah, tá bom, tá bom. Onde é? Não quer deixar lá no canto? Pode ser. Tá? E você pode ver que dependendo da camada, dependendo do que tiver da atmosfera, a luz não chega direito. O azul é ultravioleta, queima muito. Esse é infravermelho, tá? Que queima também. Ultravioleta é o sol. Na praia, por exemplo, tem muito UV. Precisa passar protetor solar. Tá? O vermelho tem um comprimento de onda muito curto. Então ele atravessa toda a camada. O verde e o azul demoram um pouco mais para passar. Tá? O que acontece? Isso é como se fosse um grande difusor. Tá bom? No Equador, a luz passa praticamente perpendicular, chega muito perto, é o mais perto, né? Na parte na Europa, no norte da Europa, por exemplo, o que acontece? O Sol, para passar na camada, é mais inclinado, então o difusor é maior. Por isso que todo mundo fala assim, não, a luz na Europa é mais bonita. Não é que é mais bonita, é que tem mais difusão no meio. Então o Sol não é ardido como no Brasil. O Brasil é trópico, né? Para baixo de Curitiba, São Paulo já está no limite do trópico também, né? Capricórnio passa em cima de São Paulo. Tá? Por que tem pôr do sol vermelho? Por que o pôr do sol é vermelho? Lembra antes? Porque a camada do vermelho é o que mais passa facilmente. Por isso que o pôr do sol é vermelho. Tá? Isso é a luz, sol. O que nós enxergamos é só isso daqui. Tudo isso daqui a gente não enxerga. Tá? Mas o sol, toda a luz do sol é isso daqui. Quem quer? Amplia um pouquinho mais? Onde era? No controle, né? Isso. Vocês vão receber em PDF, tá?
um prisma separa a luz num arco-íris. Tá? Para que a gente precisa do prisma? No vídeo, a gente usa vermelho, verde e azul, RGB. Tá certo? A gente precisa separar essas luzes para poder compor depois. Então, dentro de toda a câmera, tem um prisma que separa a luz que chega. O infravermelho é o micro-ondas. Queima por dentro, aliás, ultravioleta é o micro-ondas. Então, o micro-ondas não deve trabalhar com a porta aberta. Tá? Aliás, nem funciona com a porta aberta, para não queimar. E queima por dentro, não queima superficialmente. Tá? Então, cuidado, não brinquem com isso. Outra coisa, as lâmpadas HDMI também são da família do ultravioleta. Então, não deve abrir a lente do HDMI, não é HDMI, HDMI, né? A gente fala HDMI pelo cabo, né? Não, HDMI. É luz. Aí. É um tipo de lâmpada. Depois a gente vai falar mais tarde. Tá bom? Então, por exemplo, o vermelho tem onda de 700 micro. Então ele penetra mais fácil. O verde e o azul demora um pouco mais para passar, por isso. Isso é a luz visível. O azul, verde e o vermelho. A luz, nós vamos trabalhar sempre, isso chama-se RGB. R de red, G de green, R de blue. Quando você escuta falar RGB sempre, toda hora, a luz é RGB. Impressora tinta, não é? Você trabalha com YCM, Yellow, Cyan e Magenta. Tá certo? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Então, a luz é RGB. Coisa que rebate, que volta, a luz é transparente, né? A tinta volta, né? Por isso que é Cyan, Yellow, Magenta. Tá? Tudo que é transparente é luz, é RGB. E tudo que é impresso, painel, é Cyan, Yellow, Magenta. Mesmo a película que bate na tela e volta, quando era película, era Cyan, Yellow, Magenta. Tá? Quando você junta azul, verde e vermelho, 3 refletores com esses filtros, por exemplo, tá? Se fosse 100% vermelho, 100% azul e 100% verde, a soma daria branca, uma luz branca. A soma de luzes é branca, por isso se chama cores aditivas. Tá? A luz é aditiva. Tá? Quando você mistura tinta, teoricamente a mistura de todas as tintas deveria dar preto. Tá? Mas não dá muito certo. Por isso que você tem que comprar Cyan, Yellow, Magenta mais o preto, né? Porque o cian não é tão puro, o magenta não é. O magenta é um pouco de. Não é lilás, é. Como chama? Salvou? Não. É
parecido, é um vinho um pouco claro. Não sei se sente a diferença aqui. Esse é o magenta e esse é o vermelho. Dá para sentir a diferença ou não? Sim. Tá? E daí, aqui você junta as tintas e não vem uma coisa branca, vem uma coisa subtrativa. A soma de todas as tintas vai dar preto. Tá certo? E isso daqui chama cores subtrativas. Então, tinta é subtrativo, luz é aditivo. Isso é bom saber. Por exemplo, para você botar gelatina nos refletores, o que vai acontecer? Você vai marcar luz no vídeo, você vai ter que saber se é subtrativo ou aditivo. Alguém trabalha com show aqui? Não? Faço um vídeo de show. Iluminação de show? Não? Os refletores de show, a maioria tem 6 discos. Tem o cian, yellow, magenta, para dar os detalhes, e tem o RGB também. Apesar de ser luz, ele trabalha com 6 cores de gelatina. Então ele troca dentro do refletor da cabeça remota, tá? Isso não é, para hoje, não é tão fundamental, mas é bom saber. É bom saber. Hue são todas as cores. Isso daqui, tá? Tá vendo aqui em cima? Hue. Chama hue. O velho é o preto e o branco. E o croma é a intensidade de cada cor. O azul vai do mais escuro até o mais azul. Tá? Tem essa saturação? Hein? Essa saturação. Eu vou mostrar. Hue é cor. Todos falam inglês, né? Porra. Quase então. Tá? Hue é cor. Tá bom? É importante, muitas vezes em vídeo, você vai aparecer hue e você vai ficar boiando. Agora já não boia mais. É cor, tá? Croma é a saturação. Croma é na coluna. Isso daqui é hue, isso daqui isso é saturação. Croma, tá? E brilho é brilho, certo? Velho é aquele vertical, certo? É bom saber essas coisas porque é o básico da fotografia, da iluminação, o que mais podia falar? Na luz, se você for mexer na luz, vai ter que falar essa linguagem. Se você for marcar luz, uma cópia direito, depois você tem que entender essa linguagem. A luz do sol, lá no hemisfério norte, o que é graus Kelvin? Vocês sabem o que é graus Kelvin? A temperatura de cor. É o seguinte, o ferro, barra de ferro, quando está frio, é preto. Tá certo? E, para ser mais preciso, é o buraco negro, que é o preto, que é o 0 graus Kelvin. Tá? Porque na prática você não tem nenhum preto que chegue a ser preto. Tem uns pretinhos bem mais retintos, mas não chega a ser 0 graus Kelvin. Tá? E daí, o vapor de mercúrio branco tem 5.700 graus Kelvin.
O pôr do sol tem 4.870 graus Kelvin. Os sensores de câmera, as DSL, as primeiras câmeras fotográficas, sempre trabalharam com flash, tá certo? Então era 5.600 graus Kelvin. Os primeiros sensores nativos das câmeras foram desenhados para 5.600 graus Kelvin. Por quê? Com flash não precisava de filtro, não precisava de nada. Era bater o flash e não precisava nem bater o branco, que já vinha com 5.600. As câmeras de vídeo, por causa dos refletores, porque vocês têm Kinoflow, né? Não, vocês têm PL, né? Sim. O Jamelão mandou uma lâmpada branca e lâmpada quente. Uma daylight e uma... Daylight. Luz do dia é 5.700 graus Kelvin. Os refletores de estúdio, chamados tungstênio, é 3.200 graus Kelvin. Tá aqui também. Tá? Por isso tem que bater o branco no caso do vídeo. No caso da película, você tinha que comprar ou filme para luz do dia ou filme para tungstênio. Existiam esses dois tipos de película para você comprar. Tá? Vídeo facilitou muito, porque você bate o branco e aceita qualquer merda. Certo? Dá para corrigir. O que é bater o branco? É dizer para a câmera que para chegar no branco eu preciso acrescentar tanto de azul, por exemplo. Ou do azul, se tiver muito azul, para chegar no 5.600 vai precisar de tanto. Isso nós vamos fazer na câmera agora. Lúcio, Sim. te atrapalha muito se você der um passinho para frente com esse banquinho aí? Isso tá bom? Mais um pouquinho, eu diria que ficou genial. Excelente. Obrigado. Puxa esse banquinho. Põe o Ale isso, ou põe o Ale como assistente aí. Ó. Segue cima de você? Pra favor, Tá tranquilo. As primeiras Consegui. imagens que o homem registrou foram as pinturas rupestres, as pedras. Eles pintaram com alguma coisa ou rasparam a pedra. Foram os primeiros fotógrafos, digamos, né, que documentaram, registraram a imagem do homem, foram as pinturas rupestres. Tá certo? Então isso é o começo do que vocês vão ser daqui a pouco. Certo? Eles no tempo deles e vocês no outro tempo. Isso chama-se câmera escura ou pinhole. É uma caixa com um buraco e esse buraco projeta essa imagem. Hein? Ah, se for para o número daqui. Vocês assistem muito vídeo? Como é que é? Eu assisti um documentário que explicou um pouco sobre isso. Era bom assistir, tá? Isso daqui tinha um pintor chamado Vermeer, holandês, que é importante, depois a gente vai falar também sobre para iluminação. Ele foi um dos primeiros caras que usaram essa técnica. Ele pintava paisagens de ponta cabeça, né? Depois ele arrancava essa parede aqui, que tinha um quadro, e desvirava. É como funciona a lente, tá certo? Por isso, as câmeras mais simples, a minha já o sensor é um pouco maior, mas câmera de celular, por exemplo, câmera de celular é automático diafragma. Mas diafragma, quando fecha muito, acaba virando isso. Então pode criar dupla imagem. Então algumas câmeras com sensores pequenos aconselham a não trabalhar com diafragma 22, por exemplo. Eles aconselham a chegar a 11 no máximo, porque acaba criando uma imagem que distorce um pouco da lente.
tá? Chama pinhole. Fenômeno de pinhole. Pin é agulha, hole é buraco. Acho que na escola de vocês não chegou nenhum ônibus, caminhão, ônibus. Ele andava de ônibus. Ele chamava fotógrafo de lata. Ele furava a lata, colocava, viu? Foi na sua escola? Não, no programa. Aonde? No programa. Ah, é? Tá. Ele levava o ônibus para os lugares, para algumas escolas. Acho que ele perdeu o patrocínio, por isso que não está mais fazendo isso. Mas levava e colocava uma lata, furava a lata, os alunos furavam a lata, colocavam o papel fotográfico atrás e recebia uma imagem e ele revelava esse papel dentro do ônibus lá para os alunos. Era muito legal, cara. Era muito legal. Pena que coisas legais. Bom, a gente está passando do comecinho da luz, estamos entrando nas lentes. Tá? O que é o foco? Tem um ponto aqui, né? Passa pela lente, ele converge, esse é o plano do filme. Tá certo? Esse é o foco, né? Você regula através da lente. Certo? Aqui tem 1, 2 e 3 pontos diferentes. Quando você regula a lente, só o foco, o ponto 1 está em foco. O ponto 2 e o 3 estão fora de foco. Tá? Então, essa é a regulagem do foco. Nas câmeras DSL, não regula na lente. Não sei se vocês repararam. Ele mexe o sensor. Por isso você não tem na escala da lente o foco, o metro. Algumas lentes têm, algumas lentes um pouco melhores têm, mas a maioria das lentes nem tem foco, né? Por quê? Porque ele mexe no sensor. A gente vai começar a falar em cinema que precisa mexer na lente, tá? Essas que não mexem o foco na lente são as Cybershot, né? Pequenininha assim de mão. No caso São as mais simples. Essa aqui ela já tem o seu anel de foco. Mas ele é sem fim, né? Então, isso é uma das coisas que a gente quer conversar com você, essa história da distância hiperfocal. Como garantir um fundo infinito, né, no foco? Mas vamos lá, caminha aí. Bom, estamos ansiosos para entender isso. tem um ponto do foco, tá? A distância. Aqui é o plano do sensor. Toda a câmera tem uma marquinha assim, tá vendo? Um círculo e uma retinha. Os assistentes de câmera colocavam a trena aqui e puxavam até aqui. E daí dizia 3 metros, 2 metros e 10, 2 metros e 50, né? Essa era a forma dos assistentes de câmera fazerem o foco sem olhar na câmera. De acordo com a milimetragem da objetiva. Essa informação... O foco independe da lente, né? O foco independe se é 50 ou 24 ou 30, foco é foco. A distância do foco é uma só. Certo? O objeto está daqui até a lente, está 2 metros, 2 metros e 10, 1,60 m, 1,70 m, acho que quase 2 metros aqui. Isso independe da lente. Mesmo com um ângulo de visão 300 milímetros? Independe. A distância do sensor até o objeto vai ser sempre a mesma. Sempre a mesma, né? Certo? Independe da lente. Certo? Isso chama-se distância, profundidade de campo. Tá? Um objeto, uma pessoa, por exemplo, tem o foco aqui, né?
e tem o foco ativo. São dois focos, tá certo? Ela está a 2,50 metros, digamos, e ele está a 3 metros e pouco. A distância daqui até essa moça e essa, se você quiser ter foco nela, você puxa a trena ou faz o foco nela. Daí o que vai acontecer? Ele vai estar fora de foco, certo? Você vai querer que ele entre em foco, tá certo? O que faz isso? O diafragma. Fecha o diafragma. Fecha o diafragma. Daí, fechando o diafragma, você vai escolher um ponto que ela tenha foco e ele também, e não está só nela. E essa proporção desse ponto de foco, tá? Esse é o ponto de foco. É de 1/3 para frente e 2/3 para trás. Isso é regra, tá? Então, por exemplo, uma pessoa vai fazer isso numa entrevista, sempre a tendência é ir para frente. Então, deixa o foco um pouquinho para frente, com o diafragma aberto, depois fecha o diafragma, para ter certeza que se ela fizer esse movimento, ela vai estar em foco ainda. Não corrige o foco, então, depois. Dependendo, se for o diafragma muito aberto, vai ter que corrigir. Mas se você tiver um diafragma 11, por exemplo, você faz a distância, usa a distância focal, a profundidade de campo, e você consegue segurar. Que um grande erro é a galera querer um efeito bokeh na fotografia e aí entrega material com uma variação de desfoque absurda. Eu já vi um amigo se ferrar por causa disso. Foi tirado de uma filmagem porque a primeira entrevista que ele gravou, toda hora a pessoa saía de foco. Ele quis deixar um buquê, um desfoque no fundo da imagem. Por exemplo, para que ele quer o buquê? Deixar bonito. Buquê é linguagem. É o efeito de desfoque no fundo. Desfocar. E todo todo fundo é desfocado? Todo fundo é desfocado. Mas por quê? Fica bonito, né? Mas não é só bonito, né? Tem que ter linguagem. Tem que ter linguagem, né? Não é só desfocar que resolve. Por exemplo, você vai fazer uma entrevista com alguém, com uma pessoa. Na entrevista, o ideal é identificar onde ele está, tá certo? O cara é um pintor, tem um ateliê dele, o ateliê dele tem que ter foco no começo. Para mostrar a Kombi de fundo, não precisa Né? nada tanto. O gueto, é o pessoal do gueto. Se fotografar só a cara com a Kombi e janela da Kombi, não é nada, né? Tá certo? Então, é uma linguagem, um foco. Como o uso da lente, também nós vamos falar daqui a pouco sobre isso, é uma consequência. Tá? Então, o brasileiro, em geral, vive muito de modismo. Tá certo? Tem modismo, o cara sai quem besta comprando coisa. Teve uma época que jeans de marca era moda. E todo mundo queria comprar jeans caro de moda. Não é que você, sei lá, vocês não são dessa geração, mas tinha gente, vocês conhecem loja de roupa masculina chamada Richa? Richa? Não falar já. Tem no shopping. Mentira. Duvido que você já ouviu falar. Richard é seu vizinho aqui, só ele que você já ouviu falar, mano. Bom, tem uma loja de roupa masculina chamada Richard, já deve ter uns 40 anos antes de vocês nascerem, já existia a marca, mas é uma bela marca de roupa masculina. E não é porque é uma bela marca de roupa que você entra na loja, você pede desde meia, cueca, camisa, calça, que você vai estar bem vestido.
Tá certo? Fotografia é a mesma coisa. Não é porque bokeh está na moda que você vai usar bokeh em tudo. A lente tem função. Para ter bokeh, normalmente é tele. Para desfocar o fundo. Tá certo? Ou a normal 50mm, né? 50 é. A mais, que dá mais problema, 1.2 então de abertura máxima do diafragma. Não foca nunca em movimento. Para vídeo não serve. Não serve. Não serve. Tá? Depois a gente vai. Então, lembre, se vocês quiserem ter foco aqui e aqui, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, tem que ter, isso chama distância focal, e essa distância daqui chama profundidade de campo. Distância hiperfocal que o Ale me pediu. Certo? Já tinha colocado. O que é a distância hiperfocal? É colocar a lente no infinito, diafragma todo aberto, e vai trazendo uma pessoa para ver até que ponto essa pessoa tem foco. Entra em foco. Muito perto não vai entrar em foco. Com o diafragma todo aberto, no foco no infinito, não vai entrar em foco. Então você vai afastando até entrar em foco. Essa distância, quando a moça entra em foco, é a distância hiperfocal.